Parece que voltou outra vez a técnica do engate dos amigos chegados do Instagram. Eu já falei disto há uns bons episódios atrás, isto já aconteceu há uns mesitos. Basicamente um seguidor meu que já me acompanhava há algum tempo, e eu sei disto porque ele interagia bastante com o conteúdo que eu punha no Instagram, nomeadamente do podcast. E ele respondia a muitas histórias minhas, mas respondia só com... Estão a ver aqueles emojis, tipo foguinhos, coisas a rir, essas coisas todas. E eu, por norma, não vou mentir, nunca respondi ao rapaz. Porquê? Porque eu não costumo saber o que responder quando alguém te manda tipo um foguinho. Já quando são pessoas que eu sigo de volta e até pessoas que eu conheço, eu muito dificilmente sequer respondo a um emoji. O máximo que faço é meter like na mensagem, só que aquele rapaz em específico, como eu não o conhecia, eu não o seguia, tipo, simplesmente abria tipo as mensagens, e aquilo como estava nos meus pedidos de mensagens, nem sequer tipo aparecia vista nem nada, fechava e seguia com a minha vida. E houve uma vez que ele respondeu-me um story e a coisa chata que às vezes me irrita no Instagram é que enquanto tu não abris um pedido ou uma mensagem, vai-te sempre aparecer que tens tipo uma mensagem. Então às vezes tipo irritava-me ter ali um pedido, porque apesar de eu já saber que era esta pessoa em específico, às vezes acordava de manhã, eu pegava no telemóvel e pensava tipo, oh meu Deus, alguém manda tipo uma mensagem, e não, era tipo este rapaz. E dessa vez eu cliquei na mensagem dele, mais uma vez era um foguinho, mas reparei que tipo a foto de perfil dele do Instagram estava verde, tipo o círculo estava verde, e eu sei que há 1 ou 2 anos houve esta panca, principalmente de influencers, onde eles alteravam a foto de perfil deles no Instagram para aparecer a rodinha já verde, ou seja, tu clicavas já a pensar que, tipo, que era uma cena dos amigos chegados. E eu nunca cliquei neste rapaz, nunca, nem sequer tipo nada, não sei a que propósito e porque é que ele me haveria de pôr nos amigos chegados. Eu lembro que na altura, quando eu falei disto no episódio, eu até mencionei que obviamente que eu, enquanto mulher, tenho um homem que eu não conheço, que me segue, que me mete nos amigos chegados, eu não vou clicar. Até podia ser a porcaria de uma fotografia do gatinho dele, eu não vou clicar porque eu automaticamente penso que são coisas horríveis que eu não quero ver. E o que aconteceu? Eu agora tenho um seguidor que eu também não sigo e que me voltou a meter nos amigos chegados, e eu voltei a ver isto porque recebi uma mensagem, uma reação a um story, e vi. E fiquei assim, tipo, porque eu comecei e porque é que eu acho que isto é tipo uma técnica de engate? Porque eu sinto que nós chegamos tipo a um ponto, a uma época que os homens não são originais, entendem? Isto de meter nos amigos chegados pessoas que nós até chamamos giras, que estamos interessados, fazia eu há 5 anos atrás. Mas não fazia com pessoas desconhecidas que nem me seguiam de volta, não é? Eu não metia o Livinho nos meus amigos chegados, eu não metia o Richard Rios nos meus amigos chegados, estão a ver? Eu metia pessoas com quem eu falava, com quem eu tinha algum tipo de confiança, e pronto, é aquela cena dos amigos chegados. Tens pessoas que são os teus melhores amigos que estão lá, tens pessoas que até curtes e não te importas, tipo, vejam as coisas que tu metes, e tens pessoas que claramente só estão lá porque tu as achas giras, o que é completamente normal, faz parte do nosso crescimento nas redes sociais. Só que são pessoas que no minimamente te seguem de volta, entendem? E eu sinto que agora falta cada vez mais um bocado de noção nas redes sociais. Então eu vi aquilo e fiquei tipo, por amor de Deus, tipo, a sério, eu óbvio que não vou clicar, tipo, eu não cliquei. Porque outra vez pode ser uma coisa bué, aleatória, super inocente, mas eu fico sempre a sentir-me, tipo, qual é o motivo disto? Eu não te sigo de volta, eu nunca falei contigo, porque é que tu me estás a meter nos teus amigos chegados? O que é que tu tens nos teus amigos chegados que penses, vou publicar isto nos amigos chegados e vou adicionar esta rapariga com a qual eu nunca falei na minha vida e nem me segue? Estão a ver, eu aí, não sei, as redes sociais, eu sinto que há muita gente que as usa de uma forma que eu às vezes fico a pensar, tipo, qual é a noção? Tipo, é zero noção mesmo. E eu sinto que, obviamente, e não quero fazer assim uma crítica, mas é uma observação, pronto, vou chamar a observação. Quem faz isso é homens. Grande parte das pessoas que tu não segues, que tu não interages e te metem nos amigos chegados ou fazem coisas que tu ficas a pensar, tipo, porque raio são homens? E não sei, tipo, o que é que se passa na cabeça de um homem, mas,
eu não te sigo, eu nunca falei contigo na minha vida, é óbvio que eu não devia estar na tua lista dos amigos chegados. Tipo, porquê é que eu haveria de estar nos teus amigos chegados? Eu sou a tua amiga chegada. Não é que eu concordo que tu nos teus amigos chegados não tens de ter só as pessoas com quem estás todos os dias. Tipo, eu tenho pessoal nos meus amigos chegados, se calhar já não falo com eles já há 3 meses, mas são pessoas na mesma que são próximas de mim, que eu não me importo de estarem nos meus amigos chegados. Agora, outra vez, eu não vou meter uma pessoa aleatória que eu não conheço. Principalmente, que é isto uma coisa que eu às vezes também fico. Por um lado, eu às vezes fico a pensar, tipo, ganha coragem, e sinto também, já falei disto em episódios anteriores, e às vezes admiro, e custa-me dizer isto, mas às vezes admiro homens que arriscam, no sentido de vem uma rapariga, uma pessoa que gostam, acham interessante e mandam logo mensagem. Eu admiro porquê? Porque eu sinto que nós, e agora eu digo nós, e estou especificamente a falar de mim, mas vou falar no plural, está bem, para dar assim um apoio mais emocional a mim mesma. Eu sinto que nós, muitas das vezes, o não arriscar leva-nos a perder genuinamente grandes coisas. E a verdade é que o que eu às vezes penso, ok, receber um não é tipo, é chato, é horrível, mas depois passa. E eu às vezes olho para os homens e penso, grande coragem, às vezes, pronto, também, eu lembro que uma mensagem que achei hilariante e até partilhei no Instagram, foi, até me aparecia nos pedidos ocultos do Instagram, que era uma pessoa aleatória, e eu acho que ainda tenho aqui esta mensagem, porque eu achei tão engraçada, tão genial, que pensei para mim mesma, nunca vou apagar isto, eu vou guardar isto para o resto da minha vida. E esta mensagem foi, tipo, tudo seguido, sem pontos, sem vírgulas. Olá, tudo bem contigo? Onde moras? És casada? Eu sei que fiz aqui uma pergunta, não és casada, mas não. Foi sem pontos, sem vírgulas. E este perfil tem 12 seguidores. Nem sequer me segue, que eu às vezes admito que fico ofendida. Que eu às vezes recebo mensagens de pessoas, quer dizer, tipo, és muito bonita. Quando me reagem outra vez com o story, tipo, com aquele emoji dos olhos com coração, e depois não me seguem. Eu fico a pensar, amigos, se queres tentar o engado, pelo menos segue-me, é o mínimo. Mas já vi esta mensagem desta pessoa em específico e fiquei tipo, aí é bem, que aleatório, tipo, olá, tudo bem contigo? Onde moras? És casada? Tipo, o que é que passa na cabeça desta pessoa que viu o meu perfil e achou, vou mandar mensagem a esta rapariga e vou-me dizer, olá, tudo bem contigo? Onde moras? És casada? Não sei. E agora estou aqui também a ver alguns pedidos ocultos, que às vezes nem nada de mal. Olha, recebi um a dizer força. Depois pessoas, outra vez, olha, este por acaso segue o Kim Barreiros, porque depois a parte que eu acho engraçada, e depois eu nunca sei o que é pior, receber estes pedidos de pessoas que eu tenho seguidores em comum ou pessoas que eu não tenho seguidores em comum. Porque quando eu não tenho seguidores em comum eu penso tipo, ok, boa aleatório, mas quando eu tenho pessoas em comum eu fico tipo, porquê é que pessoas que eu sigo seguem esta pessoa? Olá, tudo bem? Onde moras? És casada? E depois também eu também sou muito sincera e também faço isto um bocadinho, eu julgo ao ponto de, na minha cabeça, é saudável julgar. E o que é que eu faço? Também depende muito da mensagem que enviam, dos erros ortográficos que dão. Por exemplo, este olá, tudo bem contigo? Tem algo mal? Não tem mal nenhum. Porquê é que eu não vou responder? Porque eu também não tenho interesse em responder, não é? Mas isto está tudo mal escrito. Está com muitos erros ortográficos. Depois também tenho vários pedidos de contas claramente fakes. De, olá, somos uma loja de joalharia, queremos te oferecer coisas, mas não mandes mensagem para esta conta. Manda para a nossa conta pública. Tipo, por amor de Deus. Por amor de Deus. Houve uma altura, mais principalmente quando eu estava na universidade, recebia muitas mensagens daquelas contas claramente fakes de tipo apoio ao estudo. E uma vez eu e o Wallace até respondemos, tivemos tipo 1 hora a falar com esta conta e foi hilariante. Porque depois a conta escrevia muito mal, dava muitos erros, isto foi tudo em inglês, claramente eram pessoas que não eram inglesas. E eu disse que estava a estudar literatura e precisava de apoio no inglês. Eles disseram, yes, good, we give that. E foi hilariante, então foi assim mas pronto, são claramente contas falsas, que eu fico a pensar, tipo, boa sorte,
se tentarem tipo enganar pessoas, custa-me a crer, e é isto que eu às vezes também fico, custa-me a crer, porque assim, há scams que são feitas de um modo profissional que, por exemplo, agora com a inteligência artificial, há cada vídeo que me aparece no Instagram, por exemplo, no outro dia, acho que até foi a Guedes que publicou, tipo, partilhou connosco um vídeo que acho que era tipo de cãezinhos, uma coisa assim. Sei que eu fiquei tipo super emocionada porque era um vídeo mesmo muito bonito e depois eu me apercebi que era tipo falso, que é a inteligência artificial. E eu sei que agora com a inteligência artificial é cada vez, pronto, cada vez é mais importante nós termos esta educação digital, digamos assim, de ter uma noção do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Eu inclusive chatei bastante os meus pais com isto, mas também sinto que os meus pais são de uma geração completamente diferente. Por isso, por um lado, quando pessoas de certa idade caem em certas scams, eu fico a pensar, pá, a sério, mas depois penso, pá, eles não nasceram com o telemóvel na mão. Foi mesmo, obviamente que nós também aprendemos a mexer num computador, num telemóvel, mas nós tivemos aulas para isso, eles não. Quando os meus pais já trabalhavam, é que surgiram tipo os computadores, estas coisas todas, por isso é normal que pá, agora errei, obviamente que já havia computadores, está bem? Vocês entendem o que eu estou a dizer, sério, pronto. Por isso é óbvio que há certas tecnologias que eles não conseguem ainda compreender muito, muito bem, porque não é a geração deles. Mas quando é pessoal, tipo, da nossa idade, ou até mais novo que eu, que cai em scams, tipo, opá, eu fico, pá, por amor de Deus, eu sei que há scams muito bem feitas. Eu lembro de uma, que foi uma coisa que me ficou sempre na cabeça, que foi da Fátima Lopes, que basicamente criaram a Fátima Lopes, na altura, se não me engano, ainda estava na SIC. Deixem-me agora fazer aqui uma pesquisa rápida, porque eu não quero dar falsas informações, no fake news, mas eu acho que ela que estava na SIC e basicamente copiaram tipo o website do programa dela da SIC e fizeram um falso. E o que é que aconteceu? Aquilo basicamente dizia que era para dar tipo 15 mil euros, uma coisa assim. E aparecia genuinamente que pá, parecia mesmo tipo o website verdadeiro do programa da Fátima Lopes, e tu tinhas de pôr o teu endereço de e-mail. Pois aí é que está a parte das scams que são bem feitas em termos do website para ser legítimo. Obviamente que se tu fizesse scroll down a página ia para baixo, mas quando tentavas clicar por exemplo contactos ou qualquer coisa não te dava, porque aquela página era só aquilo. Essa parte estava bem feita porque parecia mesmo a sério. Obviamente que no URL, como é que se diz? URL, porque é que ia dizer URL, não sei. Naquela parte havia tipo uma letra que não devia estar ali, mas só se estivesses mesmo a analisar com algum tempo é que te apercebias. Só que depois o que é que te fazia? Pedia-te o teu número de cartão de crédito, a parte de trás, aqueles 3 dígitos, a data de validade e o teu nome completo. Tipo, é óbvio que se alguém fosse fazer uma transferência para o teu cartão, para a tua conta bancária, não era com esses detalhes, não é? Mas acho que muita gente chegou a cair, e lembro-me bué disto, já foi há uns 10 anos. E por acaso, no outro dia, a minha prima Joana mandou-nos, que foi na altura da Black Friday, e na Black Friday, muita atenção, mas na Black Friday também há muitas scams que estão genuinamente bem feitas. E antes de mais, quero pedir desculpa por eu estar a dizer a palavra scams e não fraudes. Está bem? Parece bué daquela geração que mistura bué, tipo, o English com o português, estão a ver? Yes. Mas é a palavra que me vem à cabeça, está bem? Eu vivi 5 anos na Inglaterra, tipo, give me a break. O que é que aconteceu? A minha prima então mandou o site do Perfumes e Companhia, que tinha perfumes tipo, sei lá, 5 euros, e ela mandou para o grupo que tenho com a minha irmã, e ela disse tipo, acham que isto é verdade? E depois ela e a minha irmã, acho que não se aperceberam logo, e quando eu acordei e vi as mensagens é que disse, não, isto é falso. E a minha prima acho que chegou a encomendar um perfume, porque genuinamente estavam perfumes tipo da Giorgio Armani tipo a 5 euros. E o que acontecia? O site era exatamente como o Perfumes e Companhia. Eles até se deram ao trabalho, que eu depois tipo fui pesquisar porque eu às vezes fico interessado nestas coisas, deram-se ao trabalho de criar um Facebook associado a esse site. E aquilo era tudo, parecia genuinamente tudo real. Assumo que devem ter comprado seguidores, também no Instagram, não sei.
E havia um erro, porque era perfumes e companhia, que acho que era companhia escrito com N, era tipo uma letra só que alterava e que te explicava que era uma fraude. E no Black Friday depois também já vi mais pessoas, principalmente no TikTok, a queixarem-se muito. E uma coisa, que eu conto isto como fraude, e custa-me muito que pessoas... Não é que as pessoas caem, tipo, eu sei que as pessoas vão cair nestas fraudes, porque são coisas que já mexem com muita coisa. Mas a mim o que me custa, e sou muito sincera, a cancel culture sempre foi uma coisa que eu nunca fez muito sentido na minha cabeça, até que certos casos começaram a fazer, e nomeadamente tipo influencers, criadores de conteúdo, que partilham sites que são claramente falsos, que é a forma fácil de fazer dinheiro, mereciam perder acesso tipo à internet, mereciam genuinamente tipo, ir para a prisão e terem de pagar todo o dinheiro que os seus seguidores gastaram, porque agora cada vez mais me aparece, principalmente no TikTok, e o TikTok enerva-me e já me está a começar, tipo, sempre me irritou, sempre foi uma plataforma que desde quando era só dancinhas me irritava, mas o TikTok é capaz de censurar vídeos, que se calhar estou eu a jantar e aparece tipo uma faca de manteiga e vão-me censurar o vídeo, ou aparece um som que eu estou a falar e aparece 5 segundos da Gangnam Style, vão-me censurar o vídeo, mas depois deixam e criam publicidades e deixam criar publicidades a marcas e criadores de conteúdo que estão a expor jogos falsos. Agora há um que me está a aparecer muito no TikTok, que é o jogo da galinha que está a atravessar a rua e diz-te por cada rua que atravesses ganhas tipo 15€. É obviamente que para uma pessoa que está numa situação financeira complicada, que se calhar não tem um conhecimento muito grande de tecnologia, que se calhar segue esta criadora de conteúdo há anos e gosta do conteúdo desta criadora, é óbvio que ela vai acreditar. E eu também já tive conhecimento de alguns sites, principalmente sites de apostas e daqueles sites, estão a ver, tipo de casinos, etc. Sei que há uns que são legítimos no sentido de serem reais, obviamente que para mim é tudo fraude, mas havia um em específico que era uma aplicação que vocês instalavam no telemóvel e que acontecia, supostamente por cada nível que vocês concluíam de um jogo, vocês recebiam X dinheiro. E eu via muitos influencers a partilharem até a gravação da ecrã e até eles mostrarem tipo em lives, essas coisas todas, eles a jogarem o jogo, e a ganhar e depois a mandarem o dinheiro para a conta deles, e isso a parte era legítima. Porquê? Porque estas marcas, estas empresas, ou quem carai faz estas fraudes, eles têm duas aplicações, uma que é verdadeira e outra que é falsa. O que acontece? Aos influencers que são pagos para promover este tipo de aplicações, eles mandam-lhe detalhes e dizem, olha, tu vais criar tipo uma conta com este e-mail, com esta palavra passe, e o que acontece? Eles suponho que metam para aí uns 500€ nessa aplicação, e depois a pessoa, influencers que está a gravar a tela do ecrã, de facto recebe o dinheiro, porque nessa aplicação há dinheiro, nas outras não. E a cena é, tu hoje é muito estúpido ou mesmo muito má pessoa, e eu sempre acreditei que no mundo existem más pessoas e boas pessoas, mas se tu usas o teu poder, se tu usas o teu número de seguidores para enganar os teus seguidores, e estamos a falar, atenção, muitas das vezes quem faz este tipo de coisas são influencers de moda. São influencers que se calhar 85% da percentagem de seguidores que têm são famílias. E aí repito, nem toda a gente tem a noção que estas coisas são falsas. Imaginem, se eu seguir uma criadora de conteúdo há 15 anos, porque eu sei que às vezes é de loucos pensar, como é que seja esta pessoa há 15 anos? Há pessoas que fazem isso. Vamos supor, olha, por exemplo, agora dá-me a dar um exemplo assim, em Portugal, uma grande influencer, a Helena Coelho. Se a Helena Coelho agora começasse a publicar stories de uma aplicação que, se vocês instalarem e jogarem joguinhos, vão ganhar tipo 50€ por cada nível que passam, obviamente que o pessoal vai acreditar, porque são tipo influencers que já têm
uma manada de seguidores e já tem pessoas que confiam no trabalho delas. É óbvio que dá o mesmo sentido que se calhar a Helena Coelho partilha, olha, gostei bué deste arroz, comprem, as pessoas compram porque a confiança já vai noutro nível. Agora, se nós devemos confiar em influencers, pronto, são outras perguntas, mas no sentido de, é óbvio que vai haver pessoas que vão confiar na tua palavra e eu acho que é tão feio quando vocês, pronto, usam os seguidores que têm, a visibilidade que têm para estas coisas e a mim, pá, irrita-me e tira-me um bocado do sério. E por falar nisto de seguidores e de visibilidade, apareceu-me já a semana passada o caso de uma rapariga portuguesa que se chama Ângela, que está com, se não me engano, é um cancro muito complicado e o IPO já lhe disse que infelizmente não consegue fazer mais por ela e agora tem, pronto, surgindo uma onda solidária para tentar ajudar esta rapariga a ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, tudo mais. E apareceu-me um vídeo do Numeiro que estava, acho que na porta do hospital de Manchester com uma amiga, estava a dizer, estamos aqui para falar com este doutor que é especialista neste tipo de doenças, não sei o que mais, estamos a tentar entrar em contato com ele, não sei o que mais. E os comentários, grande parte dos comentários, eram pessoas a dizer, eu sabia que o Numeiro é só uma personagem, este sim é o verdadeiro João Barbosa. Depois dos comentários era, sim, há pessoas que ainda te criticam, não sei o quê. É assim. Eu acho que ao chegares a um certo nível de seguidores, todos os criadores de conteúdo e influencers deviam assinar um contrato que dizia, tu pelo menos uma vez por ano vais ter de usar a tua visibilidade para algo bom para a sociedade. Só que o que acontece? Eu não vou julgar e até agradeço que pessoas que têm a visibilidade no Numeiro e o dinheiro que o Numeiro tem, porque é assim, eu se calhar ir a Manchester de propósito ao hospital é sim uma coisa que vale aplaudir. O Numeiro, se calhar ir a Manchester de propósito não é grande coisa tendo em conta que ele é riquíssimo, não é? Mas pronto. Mas usar o dinheiro que ele tem, a visibilidade que ele tem para uma boa causa, palmas para ele, mas vamos ter tipo 2 dedos de testa e não vamos conseguir, nem devemos ignorar todo o mal que esta personagem, que vocês se querem chamar personagem, chamem, faz à nossa sociedade todos os dias, não é? Não vai ser uma boa ação que vai eliminar todo o ódio que ele destila contra mulheres, todas as scams que ele já fez aos próprios seguidores, está bem? Não vamos ignorar essa coisa toda. É uma coisa fixe, mas é o que eu digo, todos os influencers, criadores de conteúdo deviam ter este contrato assinado e deviam, nem digo todo um ano, mas sempre que houvesse assim situações onde as pessoas precisam de partilhas, eram obrigados a partilhar. Eram. E eu também é o que eu digo, eu não vou aplaudir um peixe por nadar. Não vou. E eu sinto que há pessoas que chegam a um nível da vida que eu fico a pensar, porque é que tu não fazes o mínimo? Que é o que eu digo, para estas pessoas é o mínimo. Para estas pessoas, vocês, e isto é uma coisa que eu cada vez mais penso, vocês têm noção que há pessoas no mundo, em Portugal também, até vou dizer, há pessoas em Portugal que se agora me dessem 1 milhão de euros, elas não iam sentir falta desse milhão. Era como se eu agora desse 1 euro. Entendem isso? E essas coisas por acaso há uma entrevista do Tupac que ele está a dizer mesmo, a mim faz-me confusão se eu vou andar na rua com 1.000 euros no bolso, passo por um sem-abrigo e que só vou dar 5, eu tenho 1.000 euros no bolso, posso muito bem levantar mais. E isso é uma coisa que eu penso, e eu sinto que às vezes nós aplaudimos certos influencers e criadores de conteúdo por nos estarem a dar migalhas. E depois vocês até podem argumentar, mas ninguém é obrigado a fazer estas coisas. Não, mas, sei lá, eu não ia conseguir dormir bem à noite, sabendo que não conseguia ajudar quando podia. Obviamente que eu não estou a dizer para gastarem o dinheiro todo para curar, a pobreza em Portugal, a pobreza no mundo. Apesar de existirem pessoas suficientemente ricas que, se quisessem, a fome do mundo terminava, não existia. Isso, pronto. Não estou a dizer isso, mas é o que eu digo, o mínimo. Estão a ver o mínimo. E depois às vezes também me chateia muito quando são, criadores de conteúdo, influencers que, se calhar num mês só de publicidade de marcas, metem ao bolso uns 10.000 euros na boa. E depois quando é
partilhas de GoFundMes, de MBWays, eles dizem tipo aos seguidores, deem dinheiro, mas depois tu vais a ver e eles não deram tipo 1 centavo. Também não vou mentir, tipo, faz muita comichão. Obviamente que ninguém é obrigado a ajudar, mas não sei. Eu é o que eu digo. Vocês têm de fazer rica e famosa e eu prometo, está bem, prometo que vou ajudar, prometo que não vou ser hipócrita. Até à data, não sei, vocês não sabem, têm de arriscar comigo. Mas já, isto chateia-me, tipo, chateia-me profundamente, já, não vou mentir. E também, uma cena que, pá, me irrita bués, foi nesse vídeo do Numeiro. Para já, cena de, pronto, de dizerem que aquilo que o Numeiro é uma personagem, este sim é João Barbosa. Porquê que, caraças, tu vais fazer uma personagem na internet para destilar ódio? Não é? Tipo, qual é tipo, a piada? Não sei. Mas depois eu vou-te comentar que é, olha que o Nuno Markle não está a fazer isto. E depois eu pensei, tipo, putz, o Nuno Markle, há aqui 2 semanas teve um AVC. Ele provavelmente ainda está no hospital. É óbvio que ele não vai voar até Manchester. E depois aí é que está. Infelizmente ou felizmente, temos influencers e criadores de conteúdo que ganham mais do que se calhar celebridades que estão todos os dias na televisão. Eu também espero que nós também devemos ter um bocado essa noção, porque é dinheiro que, pronto. Mas já, há cada coisa que às vezes fico a pensar, tipo, não, eu não vou, tipo, não vou bater palmas, tipo, é o mínimo, estão a ver, é o mínimo. Mas já conseguiram perceber que sou extremamente contra numeiros, que para mim são Andrew Tate da Wish de marca branca, estão a ver? É tipo, o número é pescada do Andrew Tate. Uma coisa que também, e agora isto tem a ver, faz sentido, está bem? Faz sentido. Mas às vezes também isto irrita-me um bocadinho. E admito que elimino logo, tipo, porque agora a coisa fixe do Instagram é que vocês podem eliminar seguidores, no sentido de, eu não quero que tu me sigas, eu vou-te eliminar e tu não vais seguir. Eu posso até te continuar a seguir se quiser, mas tu não vais seguir. E uma coisa que me irrita é que eu sou, e acho que toda a gente percebe, pelo lado bom ou pelo lado negativo, eu tenho opiniões. E eu dou as minhas opiniões. Inclusive, o meu último episódio deste podcast foi, opiniões que eu tenho sobre muita coisa na política dos Estados Unidos. Já 2 episódios em Portugal, etc. Eu tenho opiniões. Gosto de as dar. Mesmo que não sejam pedidas, gosto de as dar. Porque sinto que faz falta o pensamento crítico na nossa geração, na nossa sociedade. Cada vez mais faz falta. E eu acho que tenho opiniões que são muito específicas. E às vezes também me custa quando continuo a ter seguidores que claramente não concordam comigo, claramente não interagem comigo. Mas sempre que eu ponho stories de opiniões políticas ou de outra coisa qualquer, eles vão lá sempre contra. E eu posso-vos dizer que já eliminei muita gente que eu fico a pensar, mano, tu segues-me, estás a ver? Tu vês os meus stories. Eu já fiz isso também muitas vezes e sem vergonha nenhuma na cara. E se algum dia me perguntarem, foste tu que me deste a fala por causa disto? Eu digo sim, foi, toca em relva, tipo get a life, não sei. Mas eu também já deixei de seguir muita gente que tem opiniões. Que é o que eu digo, eu não me importo que tu me digas que gostas mais de rissóis de camarão do que rissóis de carne, uma coisa assim. O que me importa é que sejas contra direitos básicos humanos. E eu já tive muita gente que deixei de seguir sem vergonha nenhuma porque vão contra alguns dos meus ideais políticos que eu considero que não são opiniões, mas que são coisas básicas de empatia. E fico a pensar, eu nunca na vida ia continuar a seguir esta pessoa e a comentar tipo, és burra, ou isso não é assim, não sei o quê, nunca. Tipo, eu nem com a Rita Matias e com o André Ventura faço isso, estão a ver? E às vezes recebo aquelas mensagens tipo, que eu gosto de chamar de bots, porque para mim são, mas é pessoal que me segue, que se calhar só interage para dizer, és burra, és esquerdista, e fico tipo, olha, tipo, deixa-me de seguir, tipo, sei lá, get a life, não sei, get a grip também. Mas pronto, já estou há quase meia hora a divagar um bocado sobre isto. Mas também recebo mensagens boas. Estão a ver, por acaso no outro dia recebi uma mensagem que era a perguntar como é que eu gravo tipo os meus episódios. Qual é tipo a minha linha de pensamento desde que eu ligo o meu microfone, ligo o meu sistema de som e clico no play. E a verdade é que eu antes, quando eu fazia podcasts em inglês, eu sentia uma necessidade de escrever um guião. Até que o primeiro, e lembro tão bem, já não está disponível, obviamente que não, mas o meu primeiro episódio que alguma vez gravei na minha vida,
eu estava, tipo, claramente estava, tipo, a ler um guião e a falar, tipo, que notava-se que eu estava, pronto, que eu tinha um texto à minha frente e isso não dava assim um toque tão suave. Só que na altura, pronto, como eu falava, tipo, não falava assim muito bem inglês e não estava 100% à vontade como estou a falar em português, às vezes sentia mesmo uma necessidade de fazer um guião. Quando comecei a passar para os episódios em português, pá, a maior parte das vezes eu simplesmente escrevo numas notas o que eu quero mais ou menos abordar, e a parte engraçada é que, e pelo menos é do ponto de vista que eu analiso os meus episódios, é que vocês podem sentir que eu falo tipo de muita coisa, mas está tudo relacionado, entendem? Por exemplo, eu comecei este episódio, eu sabia que queria abordar a questão tipo do número, mas não ia começar o episódio a falar de número, não é? Porque não fazia muito sentido. Mas eu por norma então pego num tópico que eu quero mesmo abordar e penso em coisas que tenham a ver com esse tópico. E eu sabia que também, não me quero armar, mas tenho algum tipo de skills de comunicação e sei que ia conseguir chegar mais cedo ou mais tarde ao ponto que eu queria chegar. Mas já escrevo só pequenas coisas que me acontecem. Eu que naquele momento, claro que quando estava a trabalhar no Grex tinha um bocado mais conteúdo que era assim mais que era mais fácil de dar, porque muita coisa acontecia tipo todos os dias. Então eu tinha histórias mais engraçadas para partilhar. Agora a maior parte das vezes são ou coisas que me lembro que aconteceram que eu nunca partilhei, pensamentos random que tinham, coisas que eu vejo naquela semana. É assim uma mistura, mas no fundo já escrevo então o que quero escrever, o que quero falar, e depois clico no play e olhem, o que sair sai. Eu nunca recomecei episódios por não sentir que estava a fazer sentido. Recomecei já muitos episódios porque, por exemplo, quando estou doente, que eu tenho aquela tosse de cão, estão a ver? Acho que vocês se lembram. Recomeço, às vezes sinto necessidade de recomeçar porque tenho de tossir e ou me engasgo. Ou na altura quando vivia com pessoas que faziam muito barulho, também se ouvisse assim barulhos, eu também recomeçava, mas agora no sentido de eu ter, disse isto mal, vou ter de recomeçar. Não, eu já disse muita coisa mal e nunca recomecei. Que acho que isso também é uma grande lição de vida. Se fizerem uma coisa mal, façam só. Está bem? Lidem com as consequências depois. Mas já, então é um bocado assim que eu gravo os meus episódios. Nos 2 primeiros episódios que eu lancei desta nova temporada, admito que era um bocadinho diferente porque era o sentido de ter uma câmera à minha frente. E eu já expliquei que, não sei, senti um bocado uma necessidade de voltar aqui ao microfone sem câmara. Não estava a gostar muito dos resultados visuais, digamos assim, que eu estava a ter. Também cada vez demorava mais a gravar episódios, porque a logística também era um bocadinho maior. Demorava a editar os episódios, porque o software demorava muito, a guardar, digamos assim, o vídeo e o áudio, a exportar as coisas todas. E admito que estava... eu já disse também no episódio anterior, não me estava a sentir tão à vontade. Acho que é uma coisa que é com hábito, mas é difícil quando estás a fazer um podcast sobre a tua vida e não estás à vontade com isso. Por isso eu sei que é uma questão de tempo e de hábito, mas eu ainda não quero dar esse tempo e esse hábito porque não me parece natural. E no momento em que uma coisa não me parece natural, eu já não vou gostar. Por isso é que agora voltei também ao formato, só da minha voz. Também não estava a conseguir meter tipo os vídeos no YouTube. Tá bem. E principalmente, tipo, na cena do vídeo pensei, ok, YouTube vai ser bué da fixe, porque eu sei que há muita gente que ouve pelo YouTube, e no Spotify também te deixa não sei o quê. No Spotify estavam a ir muito bem. No YouTube, não sei porque, não me estava a deixar meter. Então fiquei também bem chateada. Então, voltei assim ao spot habitual, e aí é muito mais fácil gravar episódios, porque antes, aí já tinha a câmara. E depois também, a logística, que eu digo, a logística é maior. Eu não estava completamente feliz com o espaço que tinha, e eu sei que logo no primeiro episódio disse, mas isto se calhar muda. Mudou para nada, estão a ver? Eu também sou, não sei, às vezes também quando meto uma coisa na cabeça e depois não estou a gostar das coisas, eu não faço. E é um traço da minha personalidade que eu gosto e ao mesmo tempo às vezes detesto. Porque no momento em que eu perco a vontade de fazer uma coisa,
Não há volta a dar. É isso e eu ser... Pá, por acaso, hoje falei disso com a Maria. Eu sou péssima a fazer testes. Eu, na altura, achava que era péssima porque, sei lá, estava a estudar matemática, física-química e biologia. Estão a ver? Quando estava nas ProArt, eu não via aquilo como testes, porque nunca vi aquilo como testes. Acho que só quem estuda nas ProArt sabe o que eu quero dizer com isto. E depois, pronto, na universidade eu não tive testes, graças a Deus, como o meu curso é prático. Tinha recitais e performance, mas isso não são testes, estão a ver? Para mim é muito diferente de um teste. Mas agora, não é? Eu já tenho a carta, é verdade, esqueci-me de dizer, já tenho a carta. Mais um perigo na estrada. Demorei a tirar, mas já tenho. E tive então o exame de código, que estava super nervosa, que é uma estupidez. Até disse aos meus pais, tipo, vocês têm de me dizer que se eu chumbar não há problema, porque senão eu vou ainda mais nervosa. E depois, pronto, tive também um exame de condução. E é o que eu digo, a ansiedade e o nervosismo que eu sinto nos testes é uma experiência que eu, quando acabei o meu exame de condução e não sabia, pronto, o resultado, eu fiquei a pensar, eu nunca mais na minha vida quero fazer um teste. E agora parei a gravação porque o meu pai veio aqui ao meu quarto. Mas já eu senti, não sei, não gostei do sentimento que senti quando estava a fazer o meu exame, nem de código, nem de condução. Porque apesar de na minha cabeça eu saber que, se chumbar, chumbo, tento outra vez, não há mal nenhum nisso, mas estava a sentir uma ansiedade. Então quando acaba o exame e eu troco de lugar com a pessoa que também ia fazer exame a seguir a mim, eu sento-me no banco de trás e fiquei tipo o exame todo da outra pessoa, só tipo olhar para a janela e a pensar, se eu tiver de repetir isto não vai correr bem. Mas felizmente passei. Estão a ver, sou uma condutora fantástica. Já tive o privilégio de conduzir com a minha irmã, com a minha prima e com a minha mãe. Odiei o carro da minha prima, odiei o carro da minha irmã, gosto mais ou menos do carro da minha mãe, mas acho que como também estava tão habituada ao carro da escola de condução, é o meu carro de sonho. Com a minha mãe já andei um bocadinho mais do que com a minha prima e com a minha irmã, porque a minha prima e a minha irmã meteram por ruas complicadas em Vinhais, nomeadamente subiu o Carvalhal. E uma coisa bem engraçada foi que a minha prima queria ver uma casa, não sabiam bem onde era a casa, sabiam que era no Carvalhal. E admito que ainda estou naquela fase da condução onde as coisas não são assim automáticas, no sentido de eu saber exatamente o que é que tenho de fazer a seguir. Então muitas das vezes ainda tenho de falar alto no sentido de, olha, está aqui uma subida, vou meter primeira. E ali a subir no Carvalhal, quem conhece, conhece, quem não conhece, conhecesse, estava em segunda. Deixei o carro ir abaixo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois a minha prima com o travão de mão lá me ajudou e lá consegui. Só que elas achavam que a casa era naquela rua, mas não era. Então tive de fazer a inversão de marcha e depois disse-lhes tipo, não, vocês têm de dizer onde é que é a rua e só depois de vocês me dizerem onde é que é a rua é que eu sigo o caminho, porque eu não vou andar aqui tipo, virar aqui à esquerda, virar à direita, não. Só que aí acontece, aquilo já era noite, eram 9 e tal, e por norma não há assim grande trânsito no Carvalhal. Então, quando elas ainda estavam a tentar ver onde é que era a casa, eu parei tipo o carro e parei um bocado no meio da estrada porque achava que não vinha ninguém. Até que de nada, passa um carro. E coitado do carro, tipo, chegar tipo, quase pela valeta e eu não mexi. Estava só a olhar e a pensar, coitado, podia ter feito qualquer coisinha. Então, o que é que eu faço? Nada. E o carro passa, coitado. E depois, passado uns dias, o meu padrinho está a falar comigo e diz, eu soube de um carro vermelho naquele dia, no Carvalhal, que se meteu no meio da estrada, então os carros a subirem e tiveram de ir pela valeta. E eu, era eu. Então foi bem engraçado. Porquê? E como é que o meu padrinho sabe? Porque a minha tia ia nesse carro, que ela tinha ido de boleia para algum sítio, ia naquele carro. E eu fiquei tipo, upsi, estão a ver quando vocês fazem tipo a geneira e pensam, ninguém viu. Há sempre alguém que vê. Mas foi assim engraçado. Depois no carro da minha irmã foi a vir da casa da minha avó para a minha casa, ia com o meu pai, e o meu pai também é passado, então estava a falar demasiado. E depois eu, como tinha tipo, quando estava a ter aulas de condução,
nós fazíamos quase, não digo quase sempre o mesmo percurso, mas havia sítios que passávamos lá muitas vezes. Então eu quase que foi tipo automático eu ir por certas ruas e não por outras. Então quando cheguei ali, também quem não conhece não vai conhecer, mas quando cheguei ali à primeira rotunda ao pé da minha casa, não é de Porcos, é a outra, estava a fazer a rotunda para ir fazer também a rotunda dos Porcos e depois descer para baixo, e tinha a minha irmã e o meu pai tipo, vira. Porquê? Porque eles pensavam que eu queria descer por uma rua para ir para a minha casa. Eu disse, não, eu quero ir ali à rotunda, não sei o quê. Então foi assim, foi engraçado. Com a minha mãe já fiz mais coisinhas, porque também já estava um bocadinho mais... Já tinha vontade, eu também se não tenho vontade não faço. E também era de dia, então estava um bocadinho mais à vontade. Então fomos até à Câmara, estacionei o carro à frente da Câmara, estacionei bué bem. Depois fomos ao mini preço, estacionei bué da mal no mini preço, que a minha mãe teve que tirar o carro e estacionar outra vez. Depois fomos às piscinas, só deixei o carro ir abaixo uma vez, quando já estava a estacionar, porque fui, nem sei o que é que fiz, mas o carro foi simplesmente abaixo. Então foi assim uma experiência positiva. Por acaso o tirar a carta, sem ser a parte dos nervos e de eu odiar a estar a ser avaliada, gostei. Eu nunca tinha conduzido, nunca tinha tido interesse em conduzir, e havia coisas que eu não fazia ideia, por exemplo, que a embreagem era uma parte tão importante num carro. Ainda hoje às vezes esqueço-me da embreagem, porque não sei, na minha cabeça de criança conduzir era tipo acelerar e travar. Então é engraçado. Achava, obviamente, quando a primeira vez que peguei num carro, achei que ia ser muito difícil tipo meter mudanças. Achei que era muito difícil conduzir o carro em si, lembrar-me tipo, estou a acelerar, não sei o que mais, e encontrar a posição perfeita para pôr o pé. Custou-me bué a pôr o pé na posição tipo perfeita no acelerador, então uma posição confortável. Mas já foi assim uma experiência engraçada, foi assim uma experiência, pronto, foi assim fixe. E agora já tenho a carta, já veio também a minha carta de condução. A minha assinatura é péssima. Eu até no dia em que tirei a carta, tirei foto da minha guia e pus na minha conta privada. Não é que eu tenho uma conta privada, não digo a ninguém. E basicamente todos os comentários que eu tive era tipo, essa é a tua letra. A tua letra é muito feia. Porquê? Porque eu também estava tão nervosa quando assinei aquela guia, que assinei assim tipo com rabiscos. E depois o que acontece? Eu não ia tirar, obviamente, uma fotografia nova para meter na carta. Não, eu gosto da fotografia que tenho no bilhete de identidade. Então, tipo, foi essa foto. Só que a minha assinatura, no meu bilhete de identidade, aconteceu num dia que a máquina não funcionava aqui em Vinhais. Então, eu estava tipo agachada a tirar a foto e a assinar. Então o meu nome quase que parece tipo Mara Barreira, porque eu esqueci de pôr o pontinho no i. Então, assim, é um bocadinho, não estou orgulhosa dessa parte. O resto foi assim pronto, foi um objetivo que eu tinha também, não é? Para Portugal tirar a carta. É bué estranho eu ainda tipo dizer que tinha uma carta, porque eu passei, não vou dizer que passei 25 anos sem carta, não é? Mas desde que tenho 18 eu via todos os meus amigos a tirar a carta e eu não tinha vontade, então não tirava. Depois fui para a Inglaterra, qual era tipo a lógica de ter carta em Inglaterra? Nenhuma na minha cabeça. Para vocês têm, para mim não. Claro que às vezes penso, faltava-me a carta, mas pronto. Mas por acaso no outro dia a minha mãe tirou-me então uma foto quando eu estava a conduzir e eu mandei para as minhas amigas e elas estavam tipo, que estranho é ver-te naquele lugar. E é uma coisa que eu também noto que é estranho, que eu agora tenho sido eu, pronto, a levar o carro para todo o lado com a minha mãe e já tenho saudade de ir ali no banco do outro lado. Mas já tenho de continuar com o hábito da condução. Não podem gritar, que eu fico bem nervosa. E ainda não posso falar muito quando estou a conduzir, porque senão perco o foco. Ainda não consigo ouvir música quando estou a conduzir, mas isso também com o tempo. Uma pessoa lá se ajeita. Outra coisa que eu queria falar é que este, se não me engano, é o episódio 41. Quando chegar ao episódio 50, que é daqui a 9 semanas, não é? Por esta lógica, deixem cá ver, 9 semanas, digo eu. Então, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oh, que engraçado, o meu episódio 50 vai ser no dia
dos anos de Inês Isabel, que é o Dia dos Namorados. Então, no episódio 50 eu quero fazer um giveaway de uma camisola que eu tenho aqui já há bué tempo, que eu na altura disse que ia fazer um giveaway quando chegasse a X views no Spotify, aqui do podcast, mas depois passei esses views e nunca mais me lembrei, que é assim uma cena também louca. Então, eu acho que vou fazer assim então. Eu disse que ia ter, fazia um giveaway quando atingisse as 2.000 views de reproduções, do podcast. E agora já vou quase nas 3.000. Por isso, não vou fazer o giveaway nas 3.000, vou fazer o giveaway no episódio 50, que é assim uma cena bué... Pá, é de loucos pensar que tenho 50 episódios de podcast. Se eu tivesse 1€ por cada episódio, tinha 50 euros. Se eu tivesse 2€ por cada episódio, tinha 100€, o que é de louco. Se eu tivesse 3€ por cada episódio, eu tinha 150€. Se eu tivesse 4€ por cada episódio, eu tinha 200€. Se eu recebesse 5,5€ por cada episódio, eu tinha 275€. Contas rápidas agora aqui de matemática, estão a ver, é inteligente. Mas já 50 episódios, acho que é assim um marco muito interessante, que mostra um bocado, não só para mim ser uma coisa importante, mas também para quem já me acompanha. Não digo há 50 episódios, mas se calhar há 30, 40 é de loucos. Então vou fazer o giveaway da tal camisola que é Everything Has a Meaning, que foi o modelo da camisola que os meus amigos me ofereceram o ano passado no meu aniversário, e alguns dos meus amigos e a minha irmã têm essa camisola. Se calhar, se me apetecer, ainda vou pensar, porque eu acho que a caneca que calhou à Xaninha ficou muito bem e é bem engraçada. Então ainda vou pensar se vai ser camisola, caneca, ou camisola e caneca, ou só camisola ou só caneca, estão a ver? Mas também, possivelmente, esse episódio vai ser também um Q&A, vai ser assim de perguntas e respostas, mas eu já estou a falar no futuro. Isto vai ser no fundo daqui a 2 meses. Que é bem engraçado eu agora pensar que vai ser daqui a 2 meses. O que é que eu planeio daqui a 2 meses? Ou pelo menos até chegar a essa marca. Eu agora sinto muito que tenho posto de lado um bocado a cena do podcast, no sentido de não ando a criar muito conteúdo relacionado com o podcast. Eu sei que também na altura disse, eu vou começar a gravar o meu podcast com vídeo e depois vou fazer clipes. Nunca fiz. Nenhum. Nem sequer editei simplesmente nunca fiz. Também porque sou um bocado preguiçosa, mas pronto. Sinto que estou, que já não estou a prestar tanto na parte do podcast, e eu sinto que, isto é um bocado a análise que eu vou fazer, foi um bocado o que eu aprendi numa cadeira de indústria musical, que é, enquanto não temos uma fanbase, uma audiência que está constantemente contigo, no sentido de tu podes passar 1 ano sem fazer algo e eles vão estar lá quando tu voltas a fazer algo. Por exemplo, a Rihanna. Há quantos anos é que a Rihanna não lança um álbum? Há muitos. As pessoas continuam a ouvir a música dela, não há, ela não vai desaparecer do mapa. Enquanto isso não acontece, quando tu não tens essa audiência, é importante criar essa audiência. E obviamente que eu sei que já tinha pessoas que na parte do podcast e mesmo do conteúdo musical que eu partilho, sei que estão sempre lá e já começo a ter uma audiência bastante boa. Agora um bocadinho mais na parte do conteúdo musical, porque é onde eu tenho apostado mais. Mas é assim, que me falta também apostar mais no podcast, porque eu sinto que, no fundo, isto é como eu vejo a minha marca, digamos assim. É como eu vejo o meu Everything Has a Meaning, e é algo que eu já estou pronta para explicar também, caso façam algum dia um documentário sobre mim para a Netflix. Mas eu sinto que o podcast origina estas outras coisas que eu faço, no sentido de, eu tenho um programa de rádio,
podcast está lá metido, estão a ver? Eu tenho, pronto, este conteúdo que eu faço de música, o podcast também está lá metido. E no fundo, cada vez penso mais que o nome Everything Has a Meaning, tudo tem um significado, cada vez faz mais sentido para a minha pessoa. No início foi também só um bocado sobre os pensamentos random que eu tenho, que para mim também fazem muito sentido, muito significado, mas agora cada vez mais penso que foi perfeito, porque aquilo que eu faço também, se formos bem a ver, pá, eu aqui no podcast sou uma Maria, digamos assim, no meu programa de rádio sou outra Maria, no conteúdo musical que eu partilho sou outra Maria, mas no fundo sou na mesma a Maria, e cada vez mais sinto isso. Por isso é que também gostava, e sei que já consegui atrair pessoas que ouvem o meu podcast para o meu conteúdo musical, mas agora também gostava de fazer um bocadinho o contrário, e eu sei que no fundo tu pensas, mas imagina, eu se gosto de consumir conteúdo musical, eu não vou estar tipo a ouvir o teu podcast sobre batatas fritas, não, mas eu às vezes falo de coisas tipo em relação à música, estão a ver? Então estou aqui a tentar encontrar também uma forma de criar mais conteúdo. Depois também eu acho que tenho de sair um bocado desta caixa, de sentir que é obrigatório. Pá, acho que não vou expressar mal, mas eu sinto que quando estou a criar conteúdo, tenho de criar conteúdo de qualidade, no sentido em que eu não é só pegar no meu telemóvel e simplesmente gravar. Só que cada vez mais eu sinto que em relação ao conteúdo musical, não. Aí eu tenho de fazer mesmo algo com pés e cabeça, no sentido de com boa qualidade, com bom som, com bom tudo, algo que tenha lógica do início ao fim, porque é esse o conteúdo que eu quero promover sobre este tópico, nomeadamente sobre a música, sobre curiosidades musicais, artistas, tudo mais. Mas no podcast eu sinto que também eu já a gravar um podcast é caótico, não é? Eu comecei este podcast a falar de um rapaz que meteu nos amigos chegados, e eu tenho medo de clicar porque penso que é uma dick pic, estão a ver? E agora já estou aqui a falar destas coisas, falei do número, falei de tanta coisa já, e eu sinto que isso é um bocado a essência do meu podcast, é outra vez a ideia do tudo tem um significado, e eu se calhar na parte do conteúdo em relação ao podcast, se calhar seria interessante se eu começasse a sair da bolha do tem de ser perfeito. Não tem de ser perfeito, tem de fazer sentido e de ser algo que corresponda àquilo que eu estou, a vender, digamos assim. Então agora estou a pensar em algumas formas de conseguir, de conseguir criar esse conteúdo. Eu gosto muito do conteúdo do storytelling, e sei que já tive, digamos assim, alguns vídeos que publiquei no Instagram, também um bocado baseados nisso, e depois deixava de publicar, nem tinha um motivo, acho que era também um bocado preguiça, que é também uma coisa que principalmente para 2026 eu quero cada vez menos quero cada vez mais ter menos preguiça, porque não faltam ideias, eu sei como executar essas ideias, mas às vezes é mesmo preguiça que fala mais alto. E pronto, eu acho que na cena do podcast eu posso criar tanto conteúdo tipo tão engraçado, e a verdade é que o Instagram tem algoritmos novos, e nós nos habituamos a esses algoritmos e trabalhamos com eles para chegar a algum objetivo que tenhamos, ou então ficamos no cantinho e não nos vemos a crescer. E eu, se calhar há um mês, vocês me dissessem: Maria, mas e se começares a fazer coisas mais relacionadas com o algoritmo? Eu dizia: o algoritmo que vai para a puta, não é? Mas não, agora já tenho um bocadinho mais de maturidade, não é? Porque há um mês eu ainda não tinha, já tinha, há um mês foi novembro. Estava que há um mês tinha sido outubro, desculpem já dizer. Eu há um mês não tinha o cérebro todo desenvolvido. Mentira, já tinha, mas pronto, isto também demora tempo. Então, se calhar vou começar a criar assim um conteúdo um bocadinho diferente. No fundo, se eu for, para ser sincera, e com vocês sinto que posso ser, o que eu queria mesmo era tipo ficar viral. Porque eu depois sinto que cada vez mais isto acontece. Eu sinto que as pessoas cada vez mais seguem
criadores de conteúdo sem saber bem o que é que os criadores de conteúdo têm para oferecer, no sentido de, há muita gente que vê um vídeo engraçado e pensa, vou seguir. Se calhar é um vídeo que não tem nada a ver com o conteúdo que aquela pessoa cria, mas eles veem na mesma. E depois o que é que acontece? Acabam por ver o conteúdo novo que a pessoa cria. E na altura até, pronto, vocês certamente, eu agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo, mas eu juro que é verdade, choca. Mas vocês certamente devem se lembrar de algum, por exemplo, de algum youtuber que agora está numa banda. Possivelmente, a parte da música sempre foi uma coisa que esta pessoa sempre quis fazer, só que começou produzido, porque é outra vez a mesma conversa da audiência. Tu, no momento em que tens uma audiência que gosta genuinamente de ti, que sente uma ligação contigo, tu vendas o que vendes, eles vão consumir. E voltamos outra vez um bocado à cena das fraudes e de como também devemos ter 2 dedos de testa e não expor a nossa audiência a certas coisas, mas eu sinto que cada vez mais é isso que também que me falta, é sair da bolha também do, olha, vou fazer estes vídeos que até batem no Instagram, se correr bem corre, se correr mal não corre, ao menos fixe. E é também uma mentalidade que eu quero ter para 2026. Mas depois também tenho assim um grande episódio que já sei o que é que vou falar e já tenho... E depois também uma coisa que eu faço é quando eu, às vezes estou a andar na rua e lembro-me, olha, quero falar sobre isto no meu podcast. E às vezes escrevo um bocadinho, tipo, dou sim um bocado mais de detalhe, quando sei que não vou gravar o episódio naquele dia ou naquele momento, para depois não me esquecer. E há aqui um episódio que eu quero, porque se não estou em erro, e acho que não estou, mentira, estou, ignorem. Mas não sei porque achava que dia 31 ia ser um sábado, é uma quarta. Mas há aqui este dia que vai ser o dia 27 de dezembro, pronto, o episódio que eu vou enviar tem a ver com resoluções de ano novo. E eu já há algum tempo que não faço resoluções no sentido tipo, ai não, eu quero fazer isto. Não, eu não sei, todos os anos penso, olha, quero ter saúde e whatever. Dinheiro também, todos os anos peço dinheiro, nunca o tenho, mas tudo bem. Mas quero fazer este ano, quero mesmo fazer assim uma resolução. Aí é bem. Resolução. Está bem? Resoluções de ano novo. Então esse episódio vai ser... deixo aqui já o spoiler, vai ser sobre isto. Olhem, quase uma hora. Fogo. Também, olha. Ainda bem que vocês me ouvem falar. Está bem? Prometo que quando for rica, famosa, quando já começar a viver do conteúdo que partilho na internet, eu prometo que não vou ser uma vendida. Prometo que todos os meses eu vou pegar em 5 seguidores e vou mandar rissóis de camarão para essas pessoas. Fica aqui como prometido, está bem? Jura de mendinho.